Olá, meu nome é Gilda Maia, sou aluna de doutorado do PP de Arte da UFPA e pesquisadora do Laboratório de Etnomusicologia da UFPA. Minha orientadora é a professora Lilian Barros Cohen e hoje vou apresentar na jornada de Etnomusicologia o artigo A Trajettividade dos Uirapurus Paraenses, cenário artístico musical da primeira metade do século XX. Inicio esta comunicação apresentando os Uirapurus paraenses Helena Nobre e Ulisses Nobre. Ambos descendem da terceira geração da família Nobre, uma família de músicos paraenses envolvidos tanto na execução instrumental e vocal, quanto na composição, arranjos, regência, docência e pesquisa em música. Família da qual faço parte e que ainda hoje contribui para o cenário musical de Belém. Os Uirapurus paraenses são meus tios bisavós e tios-avós de minha mãe, a pianista Helena de Nazaré Gomes Maia. Helena e Ulisses Nobre atuaram artisticamente sob a influência da música erudita europeia, produzindo e interpretando a arte do bel canto até meados da década de 60. Nos tempos atuais, são encontrados registros de sua existência em vários acervos públicos e privados, em sua maioria inacessíveis ao público, dificultando o acesso à sua história. No doutorado, busco compreender o porquê da atual invisibilidade de seu legado histórico e de sua prática artística e musical, a partir dos registros encontrados nos acervos públicos e privados localizados na cidade de Belém, identificando sua trajetória e espaços de atuação, sua performance e produção artística e musical, e os processos de divulgação e difusão de seus produtos pela sociedade de seu tempo, rede de relações e de apoio que os manteve atuantes e permitiu sua trajettividade. O neologismo trajettividade identifica a trajetória da atividade artística e musical e os espaços de atuação. O presente artigo visa se aproximar da trajettividade artística de Helena e Ulisses Nobre, compreendendo a legitimação da música erudita europeia no cenário musical de Belém da primeira metade do século XX. Foram lidas obras sobre a história da música erudita europeia na região amazônica e sobre o movimento musical paraense, além de obras sobre a história musical de Helena e Ulisses Nobre. E ainda foi investigada a teoria de Pierre Bourdieu sobre a legitimidade de um determinado conteúdo cultural, o capital cultural, conjunto de estratégias, valores, disposições difundidos principalmente pela família, escola e demais agentes responsáveis pela educação. Esse capital é aceito passivamente pelo indivíduo, que reconhece como legítimo e oficial seu conteúdo. Este novo recurso social é fonte de distinção e poder em sociedades que consideram sua posse um privilégio de poucos. O capital cultural escolhido como oficial e legítimo na Belém da Belle Époque foi o europeu. A nova burguesia, classe burguesa, que nascia e crescia com a economia da borracha, necessitava de mudanças que seguissem o padrão requintado e moderno. O governo passa a investir no modelo de urbanismo francês e inglês, sinônimo de dinamismo e progresso. O Porto de Belém facilita a exportação da borracha e a importação dos requintes para a ostentação da burguesia local. A música erudita europeia passa a ser artigo de luxo e status. A importação dos músicos europeus, o trânsito dos músicos locais entre Pará e Europa, a instalação dos músicos de companhias líricas em Belém após a conclusão das temporadas nos teatros da cidade, manteve localmente atualizada a prática musical erudita europeia. Foram erguidos no bairro da Campina, em Belém, inúmeros teatros, cafés e cinemas para receber as companhias líricas e dramáticas internacionais que vinham cumprir longas temporadas na cidade, muitas vezes sob a subvenção do governo ou patrocinadas pela Associação Lírica Paraense, composta por grupos enriquecidos com a borracha. O berço de Helena e Ulisses foi a Belém da Belle Époque. Nasceram em uma família de músicos que consumia e trabalhava com a música erudita europeia. E foi este o capital cultural recebido e difundido pelos irmãos e que manteve a sua trajettividade.
Moravam no bairro da Campina e sua casa, de infância e adolescência, ficava ao lado do Teatro da Paz, residência frequentada tanto por artistas locais quanto pelos que estavam de passagem ou em turnê por Belém. Seu pai, o compositor Gentil Nobre, era flautista da Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz e tocou no concerto inaugural dessa casa de espetáculos em 1878. Seu tio Alcebiades Nobre era professor de música e cronista de jornais e trabalhava como arquivista do Teatro da Paz. O teatro, portanto, era a extensão de sua casa. Precocemente, devido à interação com diferentes artistas, formaram seu entendimento artístico e musical, no que se refere à compreensão técnica, à interpretação e estilo. Outra prática musical europeia absorvida pelas famílias abastadas paraenses foi o ensino da música erudita europeia e as aulas particulares de música. Helena e Ulisses não frequentaram uma instituição de ensino musical formal, mas receberam aulas particulares, tanto de teoria quanto de canto. Seu primeiro professor de teoria musical foi seu próprio tio, o tio Alcebiades Nobre. Helena e Ulisses, então, iniciaram suas aulas, tanto de teoria quanto de canto, a nível de aulas particulares. Helena Nobre teve como primeiras professores de canto Josefina Aranha e a italiana Maria Cossia. E com 12 anos, se apresentou pela primeira vez em público no coro da Igreja Matriz de Nossa Senhora de Nazaré, cantando um Te Deum, sob a regência de sua professora Josefina Aranha. Nesse período, a música na igreja recebeu atenção especial, local onde aconteciam manifestações oficiais. Viabilizar o esplendor dessas celebrações e cerimônias era um instrumento político. Com 15 anos, Helena, soprano lírico-ligeiro, passa a ter aulas particulares de canto com o compositor e regente italiano Ettore Bosio, que a preparou para apresentar no Esporte Clube do Pará 2 canções de Carlos Gomes, Mia Pittirella e A Balata de Sissi, sendo acompanhada pelo Quinteto Bosio. Ulisses Nobre, barítono com facilidade para os agudos, começou a ter aulas de canto aos 17 anos com o italiano Giulio Ugolini, que o preparou para seu primeiro recital, que aconteceu no Teatro da Paz em 1906, ocasião em que Helena, com 18, e Ulisses, com 19 anos, já estavam se preparando para viajar ao Rio de Janeiro em busca da paralisação e tratamento da hanseníase. Por isso, esse recital de 1906 ficou conhecido como Recital de Despedida. A viagem de navio acabou se transformando numa excursão artística, onde tiveram a oportunidade de cantar, tanto no próprio navio quanto em Recife e em vários espaços conceituados do Rio de Janeiro. Nessa viagem, alcançaram 2 conquistas: a paralisação da doença e o título de Irmãos Nobre, pela linha consanguínea e artística que incorporaram como marca pessoal. Os Irmãos Nobre retornam a Belém em 1908 e assistem às dificuldades econômicas oriundas do declínio da economia da borracha. Com o porto fechado às inovações, músicos partem. E os que ficam mantêm o modelo até então desenvolvido, desqualificando outras práticas em nome das normas estéticas. Uma das práticas econômicas desses músicos passa a ser os cursos particulares de instrumento. Helena e Ulisses começam a dar aulas particulares de canto e abraçam a profissão de cantantes, apresentando-se em diversos espaços de Belém, como teatros, cinemas, mansões de mecenas culturais, tendo também participado de montagens para cinema mudo, como a opereta A Viúva Alegre, de Franz Lehár, em 1910. Cantaram também em Manaus, São Luís e em Recife. Eram amantes da música operística europeia. Também divulgaram a música brasileira, como a de Carlos Gomes, e, sobretudo, a música paraense, lançando inúmeras primeiras audições e sendo acompanhados ao piano por seus parentes.
Os festivais literomusicais reuniam diversas linguagens artísticas. A partir de 1914, Helena e Ulisses passam a organizar uma vez por ano seus próprios festivais, contando com a participação de amigos e familiares, e participando também de festivais de outros artistas. As sociedades e associações civis de músicos substituíram o investimento público, mantendo suas próprias bandas de música, orquestras, grupos camerísticos e promovendo concertos públicos. Ulisses e Helena e outros membros de sua família passam a integrar o Centro Musical Paraense desde a sua fundação em 1915, promovendo recitais, festivais e eventos culturais na cidade. Ulisses, a partir de 1915, passa a escrever crônicas para diversos jornais de Belém, eram crônicas culturais. E jornais e revistas de Belém e de outras cidades, incluindo a cidade de Lisboa, em Portugal, passam a publicar sobre a trajetória e performance artística dos irmãos Nobre. Em 1925, o decreto municipal da Secretaria da Saúde proibiu os irmãos Nobre, durante 6 anos, de cantar em público e de sair de sua casa, agora na Travessa Campos Sales. Mas a casa continuou sendo frequentada por seus amigos e familiares, que entravam para apreciar horas de música proporcionada pelos irmãos cantores. A Rádio Clube do Pará, PRC5, começou a produzir os festivais literomusicais radiofônicos dos Irmãos Nobre. A noite de 25 de agosto de 1931 passou a ser um marco na história da música paraense e brasileira. A Rádio PRC5 instalou alto-falantes no interior do Teatro da Paz para transmitir as vozes dos uirapurus paraenses guardadas na gaiola dourada para a plateia que estava no teatro. A gaiola dourada passa a ter um forte valor simbólico para a história da música local. Crônicas relatam que outros festivais radiofônicos dos Irmãos Nobre se seguiram, um momento muito esperado na cidade. A partir de 35, os festivais chegam a outras cidades brasileiras e a outros países, e a partir de 48 passam a ser organizados pela Sociedade Artística Internacional. Na noite de 20 de outubro de 1932, Helena e Ulisses Nobre cantam nas festividades do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, nos pavilhões da Praça Justo Chermon, atual CAM, recital promovido pelo então interventor do Pará, Magalhães Barata. A partir de 35, começam a compor valsas canções para voz e piano, com características estilísticas da música erudita europeia. Em 37, a cadeira de canto solo do Instituto Carlos Gomes passa a ser intitulada Irmãos Nobre. Ulisses falece em 1953 e Helena, a partir de 55, passa a cantar no auditório da rádio PRC5, nos programas de rádio criados especialmente para ela. O público se dirigia ao auditório da rádio para assistir Helena ao vivo. Em 1956, Helena Nobre canta no Teatro da Paz, no recital organizado pela Academia Paraense de Letras. Em 1961, canta na TV Marajoara, no programa de domingo do Pierre Beltrán, Pierre Show, sendo este o último registro de sua trajetória artística. Helena falece em 1965. A música erudita europeia, os espaços e os agentes transmissores dessa música situam-se no âmbito oficial, sendo promovidos e autorizados pelo governo e pelos setores da sociedade mais abonados que difundiam essa cultura considerada legítima. A escolha dos uirapurus paraenses pelo repertório musical erudito
europeu os legitimou dentro do cenário musical paraense. E funcionou como uma estratégia social que garantiu tanto seus estudos e trajetória intelectual, mesmo fora de uma academia, quanto a construção de uma carreira artística e musical e a superação dos estigmas causados pela hanseníase, cantando até o fim de suas vidas e alcançando grande brilho no canto lírico do estado do Pará. Suas viagens os colocaram no contexto do país, assim como seus festivais radiofônicos, chegando à Europa, colocaram o Pará, a Amazônia e o Brasil no panorama internacional. E assim eu finalizo esta comunicação. Muito obrigada.